Há lugares onde réus deveriam estar completamente cercados, sem saída e sem chance de escapar. Mas alguns transformaram tribunais, vigiados por agentes, com algemas e portas, em cenários de fugas inacreditáveis. Houve quem saísse de uma audiência, pulasse janelas, corresse pelo prédio ou usasse uma cadeira de rodas para enganar os agentes. Veja agora as fugas mais insanas em tribunais de todos os tempos. Gerald Hyde II acabava de ser considerado culpado por uma acusação de posse quando deixou a sala de audiência do Centro de Justiça do Condado de Benton, em Kennewick, no estado de Washington. Era 16 de dezembro de 2015. Depois da audiência, Hyde deveria voltar para a cadeia sob escolta. Só que, durante o deslocamento, conseguiu se afastar dos agentes e voltou sozinho para uma sala de audiência vazia. A oportunidade surgiu por causa de um ponto cego no corredor do tribunal. Em vez de forçar uma porta ou enfrentar os seguranças, Hyde aproveitou aqueles poucos segundos sem ser notado. Ele tirou a camisa laranja do uniforme prisional e enrolou o tecido nos pulsos para esconder as algemas. Depois, saiu pela porta da sala, olhou o corredor e começou a correr. No caminho até a entrada, abandonou também os sapatos laranja do uniforme. Descalço, passou pelas áreas públicas do prédio e chegou ao saguão principal como se fosse só mais uma pessoa saindo dali. Hyde atravessou as portas da frente do tribunal ainda algemado e chegou à rua antes que percebessem sua ausência. A fuga durou pouco. Segundo a versão mais recorrente, policiais o encontraram cerca de 2 horas depois, escondido no apartamento de um amigo, em Kennewick. Quando as equipes chegaram, ele ainda tentou correr de novo, mas foi contido e levado de volta à custódia. Depois do episódio, Hyde passou a responder também pela fuga. O escritório do xerife reposicionou os agentes durante o transporte de detentos e determinou que as salas de audiência ficassem trancadas nos intervalos, fechando a rota que ele usou para sair de fininho. Joel Sanchez Delgado, de 41 anos, chegou ao Tribunal do Condado de Pulaski, em Little Rock, no Arkansas, em março de 2022, numa cadeira de rodas e usando um colar cervical. Ele seria levado para uma audiência enquanto respondia, entre outras acusações, por invasão de residência e furto de serviços. Segundo as autoridades, quando foi detido, Delgado disse que estava ferido e chegou a ser levado a um hospital para avaliação. Depois de receber alta, voltou à cadeia na cadeira de rodas. Por isso, um agente do xerife o conduzia até a entrada do tribunal, sem imaginar o que aconteceria segundos depois. A câmera presa ao uniforme mostra Delgado sentado, aparentemente limitado pelos ferimentos, enquanto a cadeira se aproxima da rampa do prédio. O agente vem logo atrás, empurrando a cadeira, quando acaba sendo surpreendido. De repente, Delgado se levanta, deixa a cadeira de rodas e sai correndo pela escadaria. O policial ainda tenta alcançá-lo pelas ruas de Little Rock e pergunta a pedestres para onde ele foi, mas perde Delgado de vista. A fuga não durou muito. Algumas horas depois, agentes localizaram Delgado em uma via da região tentando fugir e o levaram de volta à cadeia do condado de Pulaski. Segundo uma reportagem, dessa vez ele retornou sem a cadeira de rodas e sem o colar cervical. Além das acusações que já enfrentava, passou a responder também por fuga em 3º grau. Delgado havia se declarado inocente de todas as acusações anteriores. Após o episódio, o gabinete do xerife informou que revisaria as imagens para avaliar se os procedimentos de transporte de detentos precisavam ser alterados. Jesse James Graham já estava preso por violar as condições da liberdade condicional quando entrou numa sala lotada do Tribunal Superior do Condado de Sonoma, na Califórnia. Era 17 de agosto de 2012 e a audiência tratava de uma avaliação de saúde mental. Graham tinha antecedentes por roubo e incêndio criminoso e havia recebido 3 anos de liberdade condicional. Naquele momento, parecia ser só mais uma etapa do processo, até que por volta das 9
da manhã, ele se levantou de repente. Em vez de permanecer na área reservada aos detidos, Graham pulou a divisória de madeira que separava o público dos advogados, funcionários e agentes de segurança. Ele tentou cruzar a sala e fugir diante de todos que acompanhavam a audiência. O oficial Andrew Clark reagiu usando uma arma de choque. Ao mesmo tempo, Todd Campbell, que estava sentado na galeria, se aproximou para impedir que Graham escapasse. Um dos dardos atingiu Graham, o outro acertou um dedo de Campbell. Como os dois estavam em contato físico naquele instante, Campbell também recebeu a descarga. A tentativa de fuga terminou ali. Graham foi contido pelos agentes, enquanto Campbell precisou ser levado de maca para receber atendimento médico. Mais tarde, ele afirmou que estava bem. O tribunal, que estava cheio poucos segundos antes, foi fechado por cerca de 30 minutos depois da confusão. Uma mulher identificada como Mary Morrissey estava no tribunal de Franklin County, em Columbus, Ohio, por infrações de trânsito. Segundo a Associated Press, as acusações já estavam resolvidas. Ela só precisava pagar uma multa e seria liberada. Mesmo assim, em 11 de julho de 2005, decidiu fugir com Tracy Mobley, que respondia por uma acusação de furto agravado. Depois da audiência, as duas entraram na fila para o ônibus que levaria as detentas de volta à prisão. Estavam algemadas uma a outra pelos pulsos, mas ainda podiam mover as pernas. No fim da fila, aproveitaram um instante sem vigilância direta e se esconderam embaixo da carroceria do veículo. O ônibus saiu do tribunal com as duas agarradas na parte de baixo. A fuga dependia de permanecerem penduradas até encontrarem uma chance de se soltar sem serem vistas. Pouco depois, o ônibus parou num sinal. Morrissey se soltou primeiro e correu, mas um homem que a viu cair do veículo a conteve na hora. Mobley também tentou escapar, só que foi imobilizada por um detetive que estava do lado de fora do Hall of Justice. Morrissey voltou à custódia sem ferimentos graves. Mobley sofreu uma lesão séria nas costas durante a tentativa e precisou ser levada ao hospital. As duas receberam novas acusações pela fuga. Morrissey acabou recebendo 3 anos de liberdade condicional e uma multa de $500. O episódio também trouxe consequências para a segurança do tribunal. O xerife suspendeu 3 agentes e repreendeu outro por falhas na custódia das duas mulheres. Michael Smith, de 33 anos, já estava preso por um mandado de fugitivo emitido em outro estado quando foi levado ao tribunal do condado de Cook, em Newport, Tennessee, Estados Unidos, em 13 de fevereiro de 2023. Ele participava de uma audiência com outros 6 detentos. Estava algemado e com contenções nos tornozelos, numa sala que parecia controlada, cercado por agentes e funcionários do tribunal. Só que Smith se levantou várias vezes do banco para pegar lenços de papel perto de uma janela aberta. Segundo as autoridades, aquelas idas não eram só pelos lenços. Ele estava esperando uma oportunidade. Ao se aproximar da janela mais uma vez, Smith a abriu e se puxou para fora do 2º andar do prédio. A queda foi de cerca de 7,5 metros. Smith caiu de costas entre as unidades externas de ar-condicionado do tribunal, mas ainda tentou correr. A fuga durou pouco. Um sargento que estava nas proximidades conseguiu impedir a tentativa antes que ele deixasse a área. Smith sofreu ferimentos considerados leves ou não graves. Primeiro, foi levado a um hospital mais perto do local onde a ocorrência aconteceu. Depois, seguiu de helicóptero para o Centro Médico da Universidade do Tennessee, em Knoxville. Após receber atendimento, voltou para a custódia do condado de Cook e passou a responder também por tentativa de fuga. Depois do episódio, a cadeia informou que reavaliaria a segurança das janelas e os procedimentos de transporte e audiência dos detentos. Leonid Grazer tinha 18 anos quando foi levado a um tribunal em Moscou, na Rússia, em dezembro de 2019. Ele era réu pela morte da própria irmã, Ariada Korol, de 21 anos, e aguardava a audiência numa caixa de vidro à prova de balas, estrutura comum nos tribunais russos. À primeira vista, ele estava contido, mas Grazer não estava algemado e encontrou uma abertura estreita na parte superior da caixa. Passou pelas grades, empurrou placas do forro e começou a se arrastar
arrastar pelo espaço acima da sala de audiência. Os agentes perceberam tarde demais o que acontecia. Primeiro notaram a movimentação, depois subiram na estrutura e tentaram puxá-lo de volta antes que ele encontrasse uma saída pelo teto. Pelo menos 3 agentes participaram da contenção. Um deles segurou a perna de Grazer enquanto ele tentava avançar pelo forro. Na confusão, parte da roupa dele caiu, mas os policiais não o soltaram. Como continuava resistindo, um agente apontou uma arma de choque para cima e a usou contra o réu. Grazer desistiu e voltou para a caixa de vidro. Cercado pelos agentes, puxou as calças para cima e teve as mãos algemadas através da estrutura. O vídeo da tentativa se espalhou pelas redes e repercutiu fora da Rússia pela cena incomum de um réu quase sumindo no teto do tribunal. Depois, a justiça determinou a prisão preventiva dele por 2 meses. Em setembro de 2020, o mesmo tribunal determinou medidas médicas compulsórias após Grazer ser considerado inimputável, ou seja, não poderia ser responsabilizado, julgado ou punido por seus atos perante a lei devido a problemas de saúde mental. Chance Justin Smith, de Chehalis, no estado de Washington, tinha 29 anos quando foi ao tribunal, em 27 de maio de 2025, para uma revisão do tratamento de saúde mental exigido pela justiça. A audiência era presidida pela juíza Joelle Yeager. Smith precisava comprovar que cumpria as condições impostas em um caso anterior, mas os registros apresentados tinham problemas. Quando a juíza decidiu que ele voltaria à custódia, Smith saiu da sala e correu pelo corredor do 4º andar do prédio. O oficial de segurança Jamie McGuinty foi atrás. Smith chegou aos elevadores e tentou chamar um deles, enquanto McGuinty apontava uma arma de choque e ordenava que ele parasse. Encurralado naquela área, Smith entrou em confronto com o oficial. Foi então que o juiz distrital R.W. Buzzard apareceu no corredor. Quando Smith atingiu McGuinty, Buzzard entrou na contenção sem hesitar e ajudou o oficial a derrubá-lo. O promotor Jonathan Meyer também correu para ajudar. Pouco depois, outros agentes chegaram e levaram Smith para a cadeia. Ele passou a responder por fuga e por outras 2 acusações ligadas ao confronto no corredor. A reação de Buzzard não foi a primeira. 7 anos antes, ele perseguiu 2 detentos que tentaram fugir do mesmo complexo judicial e alcançou um deles perto de uma saída de emergência. No segundo dia da seleção de jurados no caso de José Azucena, no condado de Clark, em Nevada, em 2017, uma enfermeira disse que não acreditava conseguir analisar o processo com imparcialidade. Azucena respondia dezenas de acusações por crimes contra crianças. Para a justiça, era essencial formar um júri capaz de ouvir os 2 lados sem ideias prontas. Mas, no dia anterior, a mulher tinha dado uma resposta diferente. O juiz Richard Scott passou a desconfiar que ela só buscava uma forma de fugir do dever de jurada. Ele exigiu uma explicação e avisou que haveria consequências se ela estivesse inventando uma justificativa. A enfermeira tentou dizer que tinha outros problemas para discutir, mas o juiz elevou o tom. Na visão dele, uma jurada que se declarasse incapaz de ser neutra poderia comprometer toda a seleção. Scott arremessou contra a parede uma cópia de bolso da Constituição dos Estados Unidos. Depois, a enfermeira explicou que sua experiência profissional envolvia casos traumáticos com crianças e que isso afetava sua capacidade de atuar com imparcialidade. Ela foi dispensada do júri e recebeu ordem para deixar o tribunal. O julgamento continuou e Azucena acabou condenado pela maior parte das acusações, recebendo prisão perpétua. Mas a explosão do juiz teve uma consequência inesperada. Em 5 de setembro de 2019, a Suprema Corte de Nevada anulou a condenação. A decisão concluiu que a conduta de Scott podia ter intimidado os outros jurados e impedido que revelassem honestamente suas próprias dificuldades para julgar o caso. Azucena ganhou direito a um novo julgamento diante de outro juiz e permaneceu sob custódia. Em 2021, Richard Scott recebeu uma reprimenda pública da Comissão de Disciplina Judicial de Nevada pelo episódio
Cody Coon chegou ao tribunal ligado à cadeia do condado de Boulder, no Colorado, para responder a novas acusações. Ele já havia faltado a audiências anteriores e por isso tinha um mandado de prisão ativo. Na tarde de 27 de setembro de 2022, Coon entrou no prédio e seguiu para a área de segurança. Quando o juiz determinou que ele fosse colocado sob custódia do escritório do xerife, a situação mudou em segundos. Coon saiu da sala de audiência, atravessou o saguão e correu para a entrada principal. O tribunal ficava fora da área mais protegida da cadeia, o que permitiu que ele chegasse à rua antes que os agentes conseguissem contê-lo. A polícia montou um perímetro em Boulder e iniciou as buscas. Pouco depois, um policial viu Coon em uma bicicleta perto de um cruzamento, mas ele desapareceu novamente. Cerca de um mês depois, Coon foi localizado no condado de Weld, a aproximadamente 70 quilômetros do tribunal e preso pelos mandados pendentes. Em janeiro de 2023, ele fez um acordo para encerrar os processos originais. Se declarou culpado por tentativa de exploração criminosa de uma pessoa vulnerável, dano criminal e outra acusação incluída no acordo. Os promotores retiraram as outras acusações e ele recebeu 4 anos de liberdade condicional e 18 meses de trabalho externo. Ben Reno não ficou parado quando Nicolaus Garrison decidiu fugir durante a própria audiência de sentença em Hillsboro, Ohio, nos Estados Unidos. No dia 22 de setembro de 2020, Garrison já tinha se declarado culpado por posse agravada. O juiz determinou 6 meses de prisão e os agentes do tribunal se aproximaram para colocá-lo sob custódia. Foi quando ele se soltou e correu para fora da sala. As câmeras de segurança mostram Garrison atravessando o corredor e descendo uma escadaria, enquanto vários agentes correm atrás dele. Reno era um dos mais próximos. Em vez de seguir pelo mesmo caminho, tentou encurtar a distância. O policial subiu no corrimão da escada e se lançou para tentar alcançar o fugitivo antes que ele chegasse à saída. A tentativa não impediu a fuga. Reno bateu na estrutura da escada e caiu até o fim do vão, sofreu 4 costelas quebradas e uma concussão leve. Foi levado ao hospital e recebeu alta depois para se recuperar em casa. Garrison conseguiu sair do tribunal e permaneceu foragido por mais de 3 dias. Segundo as autoridades, ele teria raspado o cabelo azul e trocado de roupa para dificultar a identificação. Na madrugada de 25 de setembro, denúncias levaram a polícia até um motel no condado de Clinton. Garrison foi localizado e preso sem incidentes. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.